Então, para começar a falar sobre os transtornos do ritmo e da condução cardíacos, né, a gente vai entender que existem 2 tipos de transtorno que são do sistema de condução, que são os transtornos do ritmo e os transtornos da condução dos impulsos, né. A gente vai entender melhor, o termo que o livro vai utilizar vai ser o arritmia, porque o termo disritmia foi descartado para utilização, e o que que a gente vai ter? As taquiarritmias e as bradiarritmias, né. Nas taquiarritmias, a produção generalizada vai ser uma redução do tempo de enchimento daquela câmara cardíaca, certo? E aí se reduz o tempo de enchimento, a gente está enviando um volume menor. Se a gente está enviando um volume menor, consequentemente, e esse coração está trabalhando mais, ele vai precisar de uma demanda maior, ou seja, a gente vai ter um desequilíbrio eh, na demanda coronária, né? Então a gente vai ter uma baixa na perfusão coronária, uma demanda, e ao mesmo tempo vai estar aumentando as necessidades do miocárdio. Esse desequilíbrio vai produzir para a gente lesões no miocárdio. E as bradiarritmias, por outro lado, vão ser uma diminuição da frequência cardíaca, né? E se a gente tem uma diminuição da frequência do volume de ejeção, da frequência de ejeção dos volumes necessários, a gente vai ter uma hipoperfusão dos tecidos, né? E aí o primeiro tecido que sofre esse insulto isquêmico por hipoperfusão é o sistema nervoso central. Então, esses são os 2 pontos aqui que produz ataque à arritmia. É essa falha no preenchimento diastólico que vai produzir as outras coisas, e que produz uma bradiarritmia. É essa diminuição do fluxo, que vai atingir primeiro o sistema nervoso central. Então a gente vai começar a falar sobre os mecanismos de fato das arritmias e os transtornos da condução, né. E aí o livro fala que o coração, o tecido miocárdico, né, os sistemas, as células de condução têm 4 propriedades inerentes que contribuem para a formação dos ritmos, né. E se a gente tiver qualquer uma dessas 4 alteradas de alguma maneira, a gente vai ter uma arritmia, né, uma destruição do ritmo. Então, quais são essas 4? Automaticidade, excitabilidade, condutividade e refratariedade, né. Aí o livro vai explicar que são iniciados os pulsos, no nodo sinoatrial, né, o nodo sinoatrial é capaz de fazer o coração bater de 60 a 100 vezes por minuto, né, ou descarga de 60 a 100 vezes por minuto, e esse é o fator que a gente vai chamar de automaticidade, né, o fato daquele tecido em específico poder produzir sua descarga elétrica independente dos outros tecidos, independente do estímulo externo, né. Se o nó sinoatrial começar a bater mais lentamente ou for bloqueado, a gente vai ter outras regiões que são capazes também de produzir automaticidade, né? As fibras atriais, de modo geral, as fibras do músculo em si, o nó atrioventricular, o feixe de Rhys e as fibras de Purkinje. Porém, essas todas aqui têm a taxa mais lenta de descarga, né? Então, no nó atrioventricular, a gente pode produzia de 40 a 60 descargas por minuto. No sistema de Purkinje, né, a partir do feixe de Rhys, a gente pode ter uma automaticidade que estabelece uma taxa de 15 a 40 vezes por minuto. E essas células vão, vão assumir essa responsabilidade, né, de desenvolver a automaticidade no coração quando a gente vai ter um a partir de um desses fatores que o livro cita aqui. Então, pode ser lesão, pode ser hipoxia, distúrbio eletrolítico, aumento de hipertrofia nos átrios, né? A gente vai ter mais tecido no átrio que vai poder desenvolver essa automaticidade, ou nos ventrículos, nos próprios ventrículos, e exposição a determinadas substâncias. E aí o livro fala que vai passar para a gente o conceito de marca-passo ectópico. Então, marca-passo normal, marca-passo fisiológico, é o nó sinoatrial. Quando o marca-passo for ectópico, quer dizer que o ponto excitável é fora do nó sinoatrial, certo? Esse fator vai fazer com que possivelmente a gente tenha uma contração prematura das células contráteis, né, no miocárdio, quando
a gente não está com o marca-passo certo, né? Quando a gente está usando o marca-passo ectópico. Por quê? As contrações prematuras não seguem as vias de condução normal e aí vão fazer com que o tecido fique refratário e incapaz de responder ao próximo impulso normal do nó sinoatrial, né? Então, se a gente tiver, bom, a gente tem um marcapasso sinoatrial, né? O nó sinoatrial funcionando, mas tem um outro ponto que é o marcapasso ectópico, né? Então, a gente tem dois pontos de marcapasso no coração e aquele segundo ponto ali talvez pegue um momento de abertura ali no período pós-refratário daquele tecido em específico e vai fazer com que ele despolarize e contraia. E aí, quando o nó sinoatrial gerar a descarga correta, né, tá, que corresponde ao ritmo sinusal, aquele tecido em específico não vai contrair, porque ele contraiu prematuramente. Estabilidade vai falar sobre a capacidade da célula de responder ao impulso, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma substituição das células normais por tecido cicatricial, essas células, esse tecido, ele perde a capacidade de excitação e aí ele não vai responder ao estímulo de contração. Condutividade sugere a ideia de que os tecidos são capazes de conduzir impulsos entre si, e refratariedade, então a gente pode perder, ter uma desviação no eixo de funcionamento da condutividade, e refratariedade, que é o último ponto, que é o fato de que a célula, depois do momento em que ela contrai, ela tem um intervalo, né? Então, depois do momento em que ela repolariza, depois do momento em que ela despolariza, ela tem um intervalo, que é o período de repolarização. E tem um tempo em específico desse intervalo em que ela, de fato, não vai repolarizar. É, e esse tempo é exatamente o tempo chamado de refratariedade, né? Então, é necessário que a gente tenha esse tempo, é necessário que a gente tenha essa condição com relação às células do músculo cardíaco para que elas não, mesmo sendo reestimuladas, elas não despolarizem outra vez. E aí o livro vai falar sobre o conceito de reentrada. O que é reentrada? Reentrada vai fazer menção a um tecido que já foi despolarizado, certo? Usualmente o tecido já foi despolarizado, ele se encontra refratário e ele não recebe outro estímulo, né? Então, o que que acontece? No tecido normal, a gente tem, por exemplo, duas vias ali. Imaginando um pedaço de tecido triangular, a gente tem um caminho que o impulso elétrico vai fazer por um lado e pelo outro, e aqui nesse ponto de colisão eles vão se cancelar, né? Então, esse tecido todo vai se despolarizar e eles vão se cancelar. Se a gente tiver um bloqueio, por exemplo, um tecido cicatricial nesse ponto em específico aqui, a gente vai ter um bloqueio da condução, mas até esse lugar aqui vai despolarizar. Desde aqui até esse lugar aqui vai despolarizar. E só nesse tecido cicatricial não vai despolarizar. Se a gente tiver esse tecido cicatricial como este, que impede de fato o passo da despolarização da onda elétrica, né, em dois lugares, por exemplo, no septo, ali pelo septo não vai passar nada, né? E aí a condução vai ficar dependente da fibra de Purkinje, das fibras de Purkinje, por exemplo, que vai ser uma bradicardia. E aqui nesse caso, no caso D, a gente vê que o impulso anterógrado é bloqueado, só que ele faz o caminho por aqui, pelo lado esquerdo, e aí o impulso retrógrado ele passa, né? E aí quando o impulso retrógrado passa para o feixe S aqui, ele vai produzir uma disfunção lá para cima. Então, se esse impulso retrógrado consegue passar pelo ponto em que a gente tem tecido cicatricial, por exemplo, ou tecido necrótico ali de alguma maneira, a gente vai ter uma disfunção do ritmo cardíaco, né? E aí o livro vai falar para a gente que quase todas as taquiarritmias são por reentrada, são produzidas por esse fenômeno de reentrada. Então, num resumo, né, qual que é a base fisiológica da geração das arritmias? A gente tem que ter respeitado a automaticidade, que é o fato de que no nó sinoatrial, que as células, né, na verdade, são capazes de
próprios estímulos, né, funcionar como um marca-passo, e o nódulo sinoatrial, o nó sinoatrial é o marca-passo fisiológico. Estabilidade, que é o outro ponto, é a capacidade do tecido de responder ao impulso, né? Se a gente tiver um tecido fibrótico, por exemplo, ele não vai responder ao impulso. A condutividade, a capacidade e a refratariedade representam capacidades do tecido de conduzir potenciais de ação, né? Então, se a gente tiver uma falha na refratariedade, por exemplo, a gente vai ter uma contração temprana ali, ou uma tardia de um tecido que ainda não se repolarizou totalmente. E se a gente tiver falha na condutividade por algum motivo, né, um tecido não vai passar essa descarga elétrica para o outro. Então, essas são as discussões. Aqui o livro vai falar, né, que o tecido cicatricial vai desacelerar a condução, vai ativar miocardia, vai produzir a ativação miocárdica sincrônica e bloqueio de condução unidirecional, que é esse ponto aqui, que é, né, esse ponto da discussão. Então a gente começa a discussão breve, falar rápido sobre arritmias os tipos de arritmias, né, transtornos de condução. A gente vai falar sobre arritmias no nó sinusal, arritmias de origem atrial no músculo em si, depois vai falar sobre arritmias juncionais na junção, né, no nó, transtornos de condução, ritmos ventriculares, síndrome do QT longo e torsades de Points, certo? Então, falando primeiro sobre arritmias no nó sinusal, né? A gente sabe que o coração sadio bate de 60 a 100 batidas por minuto e o ritmo sinusal é o ritmo onde a gente observa uma onda P precedendo cada complexo QRS, né? Então a gente tem onda P, segmento PR e uma onda e um complexo QRS sempre precedido por onda P. Aqui é onda P, o QRS, aqui é onda P e o QRS. Certo? Então esse é o ritmo sinusal normal, né? Então a onda P precede cada complexo QRS e o ritmo sinusal estar normal, não bradicárdico nem taquicárdico, a gente tem os intervalos RR permanecem constantes, né? E a gente vai ter uma frequência constante, usualmente entre 60 e 100. Ele vai citar que, inclusive, historicamente se acreditava que o ritmo normal era o melhor, era o mais ideal, porém, hoje em dia se acredita que o ritmo mais ideal é a arritmia sinusal respiratória. O que acontece é o caso desse quadro aqui, né? A gente tem onda P que precede QRS, porém as frequências entre as ondas R, né, a frequência ela não é exatamente regular, né? Ela é uma arritmia sinusal respiratória produzida pelo aumento da pressão intratorácica. Então, em inspiração, existe a aceleração da frequência cardíaca. Em expiração, existe a desaceleração. Certo? Então, a gente tem um alongamento e encurtamento gradual complexos RR. Então, esse aqui, nosso último caso aqui, seria o caso em que está tudo normal. Esse é o melhor caso possível, né? O livro ainda fala que quando a gente tem diminuição dessa variabilidade da frequência, tem relação com existe alguma relação com alguns estados alterados de saúde, como infarto miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, diabetes mellitus e prematuridade, né? Então, a gente falou sobre os ritmos normais, né? Então, em teoria, os normais são estes, é o ritmo sinusal normal, e este que é a arritmia sinusal respiratória, né? Sempre sinusal, porque o nosso sinoatrial está funcionando normalmente, a gente tem P precedendo o QRS. Esse é o grande diferencial. E aí, em bradicardia sinusal, então sempre que a gente tiver o termo sinusal, a gente tem P precedendo o QRS, né? Bradicardia sinusal, a gente vai ter uma frequência cardíaca lenta, esse aqui é a bradicardia, uma frequência cardíaca lenta, o espaço entre os R está bem alongado, né? Abaixo de 60, então a gente vai ter abaixo de 60 complexos QRS produzidos nesse eletrocardiograma em 60 segundos. Porém, ela também é precedida de P, então a gente tem complexos
QRS precedidos de P também, com uma duração de P normal e uma duração de QT normal, né? Então aqui de Q até T a gente está normal. Então essa daqui é uma bradicardia sinusal, né? O nó sinoatrial ele está funcionando como marca-passo normalmente, só que está bem lento, né? Essa bradicardia, o livro traz para a gente que ela é comum em atletas, comum em pessoas que têm uma melhor desenvoltura, né, cardiovascular, porém, se ela tiver relacionada a infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ou associada à hipotensão, nesses casos, a gente tem um mau pronóstico, porque, né, a gente vai ter baixa perfusão em bradicardia, sobretudo das artérias coronárias, esse coração vai morrer. E falar sobre taquicardia, né, taquicardia sinusal, então, taquicardia sinusal, mais uma vez, e sinusal sugere a mesma coisa, né? A gente tem complexo QRS precedido por onda P, vou até dar um zoom para melhor. Mas a gente vê que onda P precede QRS, onda P precede QRS, onda P precede QRS, intervalo QT normal, né? É um pouco alongado, mas tá normal dentro dos parâmetros, né? Uma frequência normal, só que tá muito rápido, muito alta, né? Então a frequência não tá irregular, a frequência está regular. Ela acontece em intervalos muito parecidos de tempo, mas a frequência está muito alta. Então, isso aqui a gente vai chamar de taquicardia sinusal, onde a gente tem essa frequência cardíaca rápida, com mais de 100 batidas por minuto, batimentos por minuto, porém, ela tem onda P normal, tem intervalo PR normal entre o início da despolarização auricular e a despolarização ventricular, né? Eles precedem que complexo IRS, porém está mais alto, né? E usualmente acontece por estimulação simpática ou diminuição do tono vagal, que é o parasimpático, né? E aí o livro fala que pode estar associada a algumas condições também patológicas, a insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio, hipertireoidismo, agente farmacológico como atropina, isoproterenol, epinefrina, quinidina. Então, a gente tem alguns fármacos que vão produzir essa nossa taquicardia sinusal em algumas condições, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva, esse coração ele está dilatado, né? E aí ele tem uma fração de ejeção mais baixa, então os tecidos sofrem o insulto isquêmico, e aí o simpático vai lá, não, do centro cardiorrespiratório, tronco do encéfalo, o simpático vai lá e estimula esse nó sinoatrial e aí a gente vai ter uma taquicardia sinusal. Falando de parada de sinusal, né? A gente não tem imagem aqui de parada sinusal, mas falando de parada sinusal, a gente está falando sobre uma falha do nó sinoatrial, né? O que pode acontecer é a produção de um pulso irregular, né? A gente vai ter um ritmo de escape, porque outro dos marcapassos anatômicos da musculatura cardíaca vai assumir essa função de marcapasso, e a gente pode ter períodos alongados de assistolia, né? Sem contração. O livro fala que a gente pode ter uma doença intrínseca do nó sinoatrial, tóxicos digitálicos, infarto do miocárdio, miocardite aguda, tono vagal excessivo, né, obviamente, quinidina, lidocaína, hiperpotassemia ou hipopotassemia. Essas são as condições. E ele fala pra gente sobre síndrome do seio doente, né? Inclusive, síndrome do seio doente, o livro fala que é bastante frequente, a gente vai ter uma destruição total ou subtotal do nó sinoatrial, áreas de descontinuidade no nó, né? A gente vai ter uma afecção direta do nó sinoatrial ou do ponto do músculo atrial, de fato, com alguma alteração patológica, né? Alterações patológicas na parede atrial. E nessa síndrome aqui, que não chega a ser tão importante para a nossa discussão, o ponto mais importante é a síndrome que ela produz, né? É a síndrome bradicardia-taquicardia. Então a gente vai ter uma bradicardia causada pela doença, porém a taquicardia pela arritmia que vai ser produzida no átrio, né?
a gente vai ter o átrio sendo afetado por essa doença do nó sinoatrial, e a gente vai ter uma taquicardia produzida em resposta, né, a essa doença. E aí o livro cita a questão do tratamento, a questão das manifestações comuns, mas chega que não é muito pontual para nossa discussão essa condição, né? Então a gente fica com o ritmo sinusal normal, a arritmia sinusal respiratória, que é considerada talvez a mais ideal, a bradicardia sinusal e a taquicardia sinusal. Para continuar aqui a discussão, a gente vai falar sobre as arritmias de origem atrial, né, no mundo sinoatrial. E a gente vai falar basicamente sobre as contrações atriais prematuras, a taquicardia supraventricular paroxística, o flúter atrial e a fibrilação atrial, que é a nossa estrela aqui dessa discussão. Então, as contrações atriais prematuras, elas vão se originar em vias de condução atrial ou nas células, ali as estruturas que são vias de condução, que são vias de especializado de um átrio para o outro, ou as próprias células da musculatura que vão originar aí as contrações prematuras. E ocorrem geralmente antes do próximo impulso gerado do nó sinoatrial, certo? Então a gente vai ter uma contração que vai ocorrer antes do que ela deveria ocorrer, né? E aí o livro mostra aqui na imagem, então a gente tem, né, nesse momento, por exemplo, onda P que precede QRS e uma onda T, onda P que precede QRS, uma onda T. E aqui a gente tem uma contração atrial produzida antes do que a onda P, né? Então a gente vai ter praticamente duas ondas P, é o que está mostrando a imagem aqui, por exemplo, pelo menos, né? E a gente tem essa contração acontecendo antes do impulso pelo nó sinoatrial ser enviado de fato para as aurículas, né, para os átrios. Taquicardia, aí próximo ponto, taquicardia supraventricular paroxística, né? É uma taquiarritmia com origem acima da bifurcação do feixe de His, né? Por isso supraventricular. Então, nos pontos em que a gente tiver disfunção do ritmo acima do ponto da bifurcação do feixe de His, a gente tem esse transtorno sendo como para supraventricular. Quando a gente tiver abaixo da bifurcação do feixe de His, a gente vai ter ventricular, né? Então esse transtorno vai ser ventricular. A frequência cardíaca nesse tipo de transtorno é de 140 a 240 batimentos por minuto. Se a gente entrar aqui na imagem, né? A gente vai perceber que a gente vai ter mais contrações atriais, né? Então aqui T, TP, certo? A gente tem mais contrações atriais, mais estímulos atriais produzindo QRS. Então, vamos produzir QRS, vai tirar aqui o início da taquicardia atrial paroxística, né? Então, aqui a gente tem aqui a gente tem outro já, e tá diminui a frequência aqui. Aqui a gente tinha uma frequência que era regular, né? E nesse momento aqui, um ritmo sinusal normal, e nesse momento aqui a gente tem o início da taquicardia atrial paroxística, certo? O próximo ponto de discussão é o flúter, né? O flúter é uma taquicardia ectópica atrial, né? O átrio, a frequência com que varia os batimentos do átrio é de 240 a 450 batimentos por minuto. E a gente pode ter o flúter em dois tipos. Então, o flúter pode ser típico, né? E é comum, é produzido por uma reentrada no átrio direito, né? Por aqueles mecanismos de reentrada que a gente já observou. E a frequência atrial pode ser de 300 batimentos por minuto, e pode variar de 240 a 340, mas usualmente é de 300 batimentos por minuto. E esse vai ser o aspecto do flúter,
né. Então se a gente observar o flutter, nem todo nem todo nem toda onda P, nem toda aqui na verdade a gente não tem onda P, né, aqui a gente tem umas contrações, despolarizações de aurícula que não são P, porque não precedem QRS, né, então a gente está observando o movimento da aurícula em si. E é um pouco diferente da produção que a gente tem para as ondas P fibrilatórias, né, na fibrilação atrial. Parece, mas é diferente. E aí o livro fala dos flúteres atípicos que não apresentam padrão, tem um padrão bem irregular, o padrão do eletrocardiograma. E esse aqui usualmente é produzido por uma macro reentrada atrial, por cicatriz fibrosa, né, cicatriz cirúrgica, fibrose idiopática e alguns outros achados. Aí o livro fala que o flúter atrial típico, a gente vai ver um padrão definido em dente de serra, em AVF, V1 e V5. Não sei exatamente o porquê dessas derivações, né? Mas a VF tá vendo embaixo, né? V1 tá vendo na frente do lado direito, e esse daqui faz sentido. V1 é o que faz mais sentido para mim. Mas V5 tá bem lá na lateral. Mas enfim, a gente consegue observar, né? Talvez pelo fluxo da condução. O fluxo da condução melhora a visualização da padrão de condução elétrica nas aurículas para essas posições. O complexo QRS pode ser normal ou anormal. Aqui a gente está vendo o complexo QRS normal, na verdade, né? Só tá mudando a frequência RR, mas a gente está vendo um complexo QRS normal aqui, né? Flutter. Onda R acentuosa, né? Não tem alargamento, né? Eu não consigo identificar de fato a onda T aqui. É, parece que pode ser esta, mas eu acho que isso aqui representa, na verdade, onda de fluxo. Não consegue observar, né? E aí, esse complexo QRS ele só vai ser anormal se a gente tiver um defeito da condução intraventricular, né, lá para baixo. Então, se for só o flutter, a gente vai ter uma frequência atrial muito alta. Mas se a gente tiver também um defeito de condução intraventricular, a gente vai ter uma falha nessa topografia e aí vai poder observar no eletrocardiograma. O fluxo atrial raramente é visto em pessoas sadias normais, então isso aqui é incomum, né? Esse padrão de dente de serra, em AVF, V1 e V5 é incomum. E aí a gente vai para nossa estrela, né? Fibrilação atrial, que acho que é o mais importante aqui dessa discussão. E a fibrilação atrial vai acontecer por pulsos caóticos, né? Que se propagam em diferentes direções. E a gente vai ter despolarizações atriais desorganizadas, né? Tem uma contração atrial de fato. O problema aqui vai ser dessa fibrilação atrial, vai ser uma contração atrial inefetiva, né? Ela não vai contrair de fato, não vai enviar o sangue de fato para a câmara inferior e a gente não vai ter uma disfunção aí na ejeção. Uma disfunção importante na ejeção. Então, ela acontece por múltiplos e pequenos circuitos de reentrada, né? Então, vários circuitozinhos daquele que a gente vê que tem um bloqueio. No bloqueio acontece roda, né? A gente tem um ponto de bloqueio unidirecional. Daquele ponto em específico, a gente tem uma disfunção da condução elétrica, vai conduzir para outros lugares, vai ter despolarizações desorganizadas. Né? As células atriais não conseguem repolarizar a tempo para receber o próximo estímulo, que seria o estímulo que chegaria do nó sinoatrial, de fato, o estímulo correto. Né? E aí o livro mostra que a atividade dos átrios está representada por essas ondas fibrilatórias, né? Então, essas ondas fibrilatórias que são bem parecidas com o flutter, mas elas, se observar o tipo da curva, aqui tem uma curva mais curvilínea, de fato, e aqui a gente tem como se fossem várias ondas P mesmo, né? Várias ondas P que iniciam num ponto iselétrico e terminam num ponto iselétrico, iniciam num ponto iselétrico e terminam num ponto iselétrico. Então é bastante importante a gente poder notar a diferença.
E aí o livro fala que é a única arritmia comum na qual a frequência ventricular é rápida e o ritmo é irregular, né? Então a gente pode ter aí, por exemplo, uma frequência de 400 a 600 batimentos por minuto, porém muitos desses impulsos vão ser bloqueados no nó atrioventricular, a não ser que a gente tenha uma falha a esse nível também. E aí a resposta ventricular vai ser completamente irregular, né? Então a gente vê aqui bastante irregular a diferença de frequência, a frequência estabelecida por essas duas R, e depois a gente observa a frequência estabelecida por essas duas R, enquanto que no flutter a gente está vendo algo tanto quanto regular, né? Sobretudo num flutter típico. E aqui a gente está vendo uma frequência bastante irregular, esse que é o grande problema, né? Porque além de não ter um enchimento adequado do ventrículo, a gente tem essa resposta irregular sendo produzida no ventrículo, e aí ele vai variar, né? Pode, inclusive, estar a 80 batimentos por minuto, que seria teoria normal em termos de frequência, ou a 180 batimentos por minuto, que seria muito alto. Só que a gente vai ter uma não produção do pulso, né? Porque o enchimento é precário, porque a contração atrial é disfuncional, então a gente tem um enchimento precário, e com enchimento precário não adianta o movimento de sístole, mesmo que ele fosse regular, mesmo que ele seja 80 batimentos por minuto, que é relativamente normal. É normal, na verdade, né? Tá num range normal, considerando o fato que é irregular. Não vai chegar sangue no pulso. Então a gente vai ter um déficit de pulso. Aí o livro fala que a fibrilação atrial, AFib, pode ser paroxística, acontecer de vez em quando, ou pode ser um fenômeno crônico, né? Ele fala que, inclusive, após uma semana de arritmia persistente, arritmia de fibrilação atrial, a gente tem, de fato, fenômeno crônico estabelecido. Provavelmente vai ser um fenômeno crônico porque é difícil a conversão espontânea. Então, a gente teria que converter, fazer terapia de conversão, cardioversão com elétrico. Aí o livro fala que é a arritmia crônica mais comum, e por isso que por isso que ela é nossa estrela. Os sintomas variam bastante, né? Sintomas variam bastante. Algumas pessoas têm sintoma mínimo, outras pessoas têm bastante sintoma desde o início da arritmia. Porém, o grande ponto, além do sintoma aí que é inespecífico, fadiga, por exemplo, edema de pulmão, a gente tem que, como ponto mais importante, ao meu ver, é que ela predispõe o risco da pessoa formar trombo no átrio e mandar pro encéfalo, né? A gente vai ter um acidente vascular encefálico de tipo cardioembólico. E esse é o grande ponto aqui, inclusive é o grande ponto quando a gente vai considerar uma conversão ao ritmo sinusal, né? Por terapia elétrica, né? Por choque elétrico. E o livro sugere, inclusive, que nas pessoas em que a gente tem essa condição crônica identificada, 3 semanas antes de realizar a cardioversão, a conversão ao ritmo sinusal, a gente deve fazer tratamento com anticoagulação, né? Com medicamento anticoagulante, porque no momento da cardioversão a gente pode ter um aumento, né? E aí a gente pode ter uma tromboembolia, sobretudo pro sistema nervoso central, né? Para os vasos do encéfalo, e aí ter acidente vascular encefálico. Então, é necessário fazer essa correção, né? É necessário fazer essa correção aí do sangue 3 semanas antes para que não se forme esse êmbolo na aurícula direita ou na orejuela direita, se vocês quiserem chamar, certo? Aí o livro traz pra gente, né, adiciona à discussão as arritmias juncionais, né, que são arritmias da junção. Então a gente pode observar elas no nó do átrio ventricular, no feixe de His, né, eles dois funcionando como um marca-passo aí ectópico. Então, se o nó do sino atrial falha, eles vão funcionar como um marca-passo, certo? Primeiro nó, o nó atrioventricular, com uma frequência de 40 a 60 batimentos por minuto, né? E isso seria essa é uma condição que é uma bradicardia, obviamente, mas que ainda sustenta a vida, né? Só que se a gente tiver a condição em que algum desses pontos juncionais começar a funcionar como marca-passo ectópico, a gente vai ter complexo prematuro, né? Formação de complexo QRS
prematuro, inclusive se a gente tiver uma taquicardia a esse nível, né, uma taquicardia nas junções, nos pontos de junção desses complexos ectópicos, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca entre 70 e 130 batimentos por minuto, mas pode ser mais rápida, e a gente vai ver que a onda P não necessariamente vai preceder QRS, né? Ela pode deixar de preceder QRS, ou ela pode continuar precedendo o QRS, ou ela pode variar, né, entre preceder e não preceder QRS. E o livro fala que a gente tem uma importância clínica a mesma das taquicardias atriais, da taquicardia de junção não paroxística, mas provavelmente não seja tão comum que aconteça, porque ele fala pouco sobre isso. E o livro começa a citar para a gente os transtornos da condução e do ritmo ventriculares, né? Então a gente sabe que o sistema de condução tem o feixe de His, e a gente vai ter o feixe de esquerda e rama direita, inclusive a rama esquerda tem uma porção posterior e uma porção anterior. Se a gente tiver bloqueio de condução nesses pontos, a gente vai ter algumas alterações. Então, qual que é a alteração? Né? A gente vai chamar essa alteração de bloqueio de ramo do feixe, né? Bloqueio de rama esquerdo, bloqueio de rama direita, né? Esses bloqueios não provocam alterações no ritmo, certo? Mas interrompem a progressão. Então, o que vai acontecer? Se a própria célula cardíaca, o próprio tecido cardíaco, ele conduz, certo? Então a gente tem dois feixes dele. Bloqueia um dos feixes, o que vai acontecer? No tecido em que o feixe não está bloqueado, a gente vai ter despolarização e depois essa onda de despolarização vai se movimentar para o outro lado do tecido. Então, se a gente tiver, por exemplo, tentar desenhar algo aqui. Se a gente tiver, por exemplo, né, essa câmara cardíaca. Nossa, muito ruim, né? Essa câmara cardíaca, certo? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, se a gente tiver, por exemplo, um bloqueio de rama do lado direito, o ventrículo esquerdo vai despolarizar e depois a onda vai descer para cá, né? A onda da despolarização vai descer do lado direito. Então, vai despolarizar? Vai contrair o músculo? Vai contrair o músculo. O que vai acontecer? A gente vai ter um QRS amplo, porque leva mais tempo para essa despolarização atravessar o músculo cardíaco do que ela descer por uma via de condução especializada, certo? Então a gente vai ter um complexo QRS mais amplo do que o normal, de 0,8 a 0,12 segundos, é o que o livro cita pra gente, né? Mas o bloqueio de rama esquerda a gente vai poder identificar assim, né? Então se a gente vir para cá, né, imaginar que a gente tem onde a gente não tem ritmo. Bom, aqui tem um ritmo sinusal normal. Então a gente pensar aqui, a gente vai ter a despolarização atrial, a gente vai ter o segmento PR, que é o segmento de condução até o nó do AV, e depois, no início de QRS, na onda, a gente vai ter uma onda Q, vai ter um alargamento da onda R, um alargamento de S, depois retornar para ter o segmento ST, a linha Z elétrica, e depois a repolarização do ventrículo com onda T. O que vai acontecer é que vai estar mais alargado esse movimento aqui, certo? Ao invés dele ser curto como esse, ele vai ser mais alargado. Então, isso é como a gente vai conseguir identificar um bloqueio de rama esquerda, né? E esse bloqueio do feixe, inclusive, a gente relaciona aí alguns critérios para identificação, para diagnóstico de isquemia aguda de miocárdio, onde a gente já tem um bloqueio de rama esquerda prévio, ele é não indicativo, mas se não tem indício daquele bloqueio de rama esquerda, ele é indicativo, e ele apareceu, ele é indicativo de isquemia aguda de miocárdio, né? É o que a gente lê. Já vi em várias discussões, inclusive, na verdade, esse ponto. Então chega o momento da gente discutir as importantíssimas arritmias ventriculares, né? A nossa discussão vai abarcar as contrações ventriculares prematuras, né? Vai abarcar a taquicardia ventricular, que é um ponto bastante importante, vai abarcar
o flutter e a fibrilação ventriculares, o VFib e o VTEC. Os dois grandes pontos, né, os dois pontos importantes são o ataque cardioventricular e a fibrilação ventricular. Mas vai também reduzir um pouco sobre contrações ventriculares prematuras. Então, o que acontece? Quando a gente tem contrações ventriculares prematuras, a gente tem um marcapasso ectópico ventricular, né? E como esse marcapasso está despolarizando, o músculo cardíaco ventricular é incapaz de produzir, sofrer ou de produzir repolarização o suficiente para a chegada do próximo impulso no nó, né? E a gente vai ter uma pausa compensatória para o ventrículo reestabelecer o ritmo. Então, o que a gente observa aqui nessa imagem, né? Então, a gente tem aqui uma contração ventricular prematura, né? Essa contração acontece e aí depois a gente tem uma pausa grande até o momento dos próximos batimentos, depois outra contração ventricular prematura despolarizada por um marcapasso ectópico. O livro fala que o volume diastólico geralmente é insuficiente, não produz um pulso palpável, mas essa complicação não é muito clínica, né? Não produz muito achado clínico, a não ser que esteja associada com algumas produções, como isquemia, infarto do miocárdio, história de infarto do miocárdio, hipertrofia ventricular, infecção, atividade aumentada do sistema nervoso simpático ou aumento da frequência cardíaca, né? Nesses momentos aqui, ela vira algo importante. E aí o livro está falando que ela predispõe o desenvolvimento a outras arritmias mais graves, como ataque cardioventricular e a fibrilação ventricular, né? Contração ventricular prematura produzir taquicardia ventricular, o que a gente vai observar? Né? O livro fala que é um ritmo cardíaco que se produz em origem distal à bifurcação do feixe de His, né? Como eu já havia explicado, né? Acima do feixe de His é supraventricular, abaixo do feixe de His é ventricular. No sistema de condução especializado, na musculatura ventricular ou em ambos, certo? E a gente tem a característica de ter uma frequência de 70 a 250 batimentos por minuto, sugerindo o livro Port, né? Onde a gente tem complexos QRS amplos, altos e de organização bizarra, né? Então aqui a gente tem múltiplos complexos QRS, não tem onda P que precede nada, né? Tá tudo sendo organizado aqui pelo ventrículo, o ventrículo tá batendo sem tempo de enchimento, ou seja, a gente vai ter uma baixa pressão. Essas contrações persistem mais do que 0,12 segundo, que seria a duração normal de um complexo QRS, e ela pode ser sustentada em até 30 segundos, exigindo intervenção. E aí o problema desse ritmo é que a gente tem uma redução do tempo de enchimento diastólico, ou seja, não vai ter pulso, né? Diástole. Em diástole não vai ter pulso. E flutter e fibrilação ventriculares, né? Arranjos graves do ritmo cardíaco, né? Terminam fatalmente, né? Usualmente terminam fatalmente se não forem corrigidos. E a gente tem o flutter, né? E o flutter, qual a diferença do flutter para fibrilação? Então, no flutter, a gente ainda tem contração, né? No flutter é uma despolarização que tem contração, então a gente vai chegar numa frequência absoluta aí de 150 300 por minuto, mas tem contração. O coração consegue se contrair desde o início até o fim. Só que é muito rápido e é desorganizado e não tem aurícula que acompanhe, né, para encher essa câmara cardíaca. E na fibrilação é o estremece, mas não contrai, né? Então o coração fica ali tremendo, mas ele não contrai. A gente vai ter um padrão bastante clássico, sem formas de ondas ou intervalos identificáveis, né? Um padrão totalmente irregular, não tem regularidade alguma, né? Diferente da taquicardia ventricular, que ainda tem uma certa frequência, que estabelece batimento em si. Aqui a gente não tem batimento, não tem regularidade alguma, não dá para identificar nada nessa linha de eletrocardiograma, né? E aí o livro fala que não existe débito cardíaco e não existem pulsos palpáveis, né? Não vai sair nada desse ventrículo porque não está contraindo, né? Então, mesmo que a aurícula consiga encher essa câmara, ela não está mandando nada para lugar nenhum. Ela não contrai.
certo? Não produz pressão de pulso. Então, a desfibrilação imediata usando o choque elétrico é necessário para os casos que a gente encontre este tipo de padrão no eletrocardiograma, né? A gente começa a falar sobre aproximação diagnóstica, lembrando que nesse vídeo aqui está faltando a discussão sobre os bloqueios, né, os transtornos da condução atrioventricular, que foram discutidos num vídeo separado. E a aproximação diagnóstica requer alguns métodos, né? O método primário, primeira abordagem é o eletrocardiograma de superfície, de fato, mas ele é limitado aos eventos que ocorrem durante a análise, né? Durante a obtenção do eletrocardiograma. Aí a gente tem algumas opções para monitoração de arritmias cardíacas mais complexas ou arritmias que não podem ser identificadas naquele momento em específico, sobretudo o Holter, né? O Holter é o mais comum, que a gente coloca um eletrocardiograma, basicamente, um eletrocardiograma portátil, corpo desse paciente por até 48 horas, é mais comum que aconteça por 24 horas, e a pessoa vai lá e faz um diário das atividades ou do que ela teve, né? E aí a pessoa que vai analisar os registros do Holter, ela vai observar qual que é a relação entre o sintoma produzido e as características, né, os padrões de descarga elétrica no eletrocardiograma, né? O Holter é bastante utilizado, inclusive eu até peguei uma imagem aqui para a gente observar como é feito, né, o Holter, tem vários tipos de aparelho diferente, mas é basicamente um aparelho ali preso ao corpo do paciente de alguma maneira, pode ser assim, pode ser por uma tipóia, pode ser de várias maneiras. E a gente tem eletrodos aí em posições específicas para poder identificar a movimentação elétrica de superfície deste coração, por 24 horas ou 48 horas. Teste de esforço físico, né, é útil para avaliar a resposta hemodinâmica, alterações no segmento ST, né, para relacionar uma probabilidade de infarto agudo do miocárdio, né? A gente pode classificar os distúrbios do ritmo e da condução e indicar o prognóstico sombrio nos pacientes com coronariopatia ou infarto do miocárdio recente, né? Estudos eletrofisiológicos, bastante interessante também, são utilizados para diagnóstico e manejo de arritmias complexas, né? E a gente vai fazer a passagem de um ou mais, de dois ou mais, na verdade, catéteres de tipo eletrodo do lado direito do coração. E por que do lado direito? Porque do lado esquerdo tem mais risco da gente produzir transtorno, né? E aí a gente usualmente vai utilizar a via da veia femoral, mas pode ser também a subclavian, jugular interno ou anterovital. E eles são utilizados. Como que a gente posiciona isso, né? Posiciona por fluoroscopia. Então deixa eu. Então, para a gente poder identificar melhor, né? Como é que se faz isso aí? A gente coloca um catéter, né? Faz uma via aqui no paciente. Esse não, esse é um ECG normal, né? Bom, sala de cirurgia, provavelmente, né? Vai fazer esse acesso. E aí vai colocar as posições específicas, né? Vou colocar aqui nas posições específicas, geralmente no coração direito, ou no átrio esquerdo, né? Travessor de um átrio para o outro. Não sei se é assim que funciona de fato. Mas se usa fluoroscopia para poder, né, mapear as posições do coração e para poder levar os catéteres até o lugar certo e poder fazer as medições no tecido em si. E aí, o que vai acontecer, né? Para que é indicado esse tipo de estudo? É para determinar o potencial do indivíduo para a formação de alguma arritmia, avaliar a síncope, diferenciar a arritmia supraventricular de ventricular, né? Para poder provavelmente fazer um tratamento farmacológico direcionado, né? Seletivo, e localizar os focos de arritmia, né? Quais são os focos em que se produz
arritmia, quais são os pontos em que a gente está produzindo reentrada, por exemplo, para fazer intervenção terapêutica. E aí o próprio catéter, ele pode ser o próprio catéter que a gente está utilizando ali para fazer medições, ele pode ser utilizado também para fazer intervenção, né, como terapia de ablação, que é queimar ou congelar um pedaço de tecido ali do miocárdio que está produzindo uma disfunção, certo? E aqui o livro vai falar de tratamento, a gente tem tratamento, opções terapêuticas farmacológicas, que eu não vou trazer para o vídeo, mas vou fazer a leitura, opções terapêuticas elétricas, né, intervenções elétricas, que é a cardioversão, e ablação e intervenções cirúrgicas, né, que é cortar um pedaço de tecido, talvez, no caso de intervenção cirúrgica, e ablação utilizando os catéteres, né, e congelando, por exemplo, que nem um vídeo que eu vi, né, de ablação e se congelava. Eu vou até trazer aqui para a gente poder dar uma olhada. Tentar trazer, na verdade, para a gente poder dar uma olhada. Tem um vídeo de ablação com catéter. Eu vou tentar colocar no meu, né? Uma ablação com catéter. Fazendo bastante barulho, não conseguindo ver. Né? Aí tá mostrando o sistema de condução. E aí o acesso pelo catéter, né? Veia femoral. Catéter subindo. Né? Vai para a veia cava inferior. Vai subir até a aurícula direita. E aí como é que vai ser feito esse acesso? Gravando ainda. Né? Então, esse catéter entrou aqui dentro do ventrículo para fazer um mapa do coração, mapeamento. E aí, como que funciona a ablação? A ablação vai tocar num ponto específico e vai queimar. Né? Ou crioablação, que é congelar. Aquela outra era por radiofrequência, essa daqui é a crioablação. Né? E a gente vai lá e congela um pedacinho de tecido que está produzindo a disfunção, né? Um tecido arritmogênico. A aurícula esquerda, por exemplo, que tem fibrilação atrial, que a origem é nesse ponto. Fala que dá pra gente fazer uma remodelação também por ablação utilizando catéteres, né? Aí eu acho que ir passando e queimando diferentes posições no tecido para produzir um efeito que a gente queira. Bastante interessante. Aqui esse mesmo acesso no ventrículo esquerdo, fazendo uma ablação pontos no ventrículo, lá dentro do ventrículo já mesmo, né, que devem ser diferentes aproximações terapêuticas. Então é isso.